Graça e paz, amados, pastor Joel Torres. Eu acabei de fazer uma live pelo Instagram a respeito deste assunto, desse segundo vídeo que eu estou fazendo, tá? Eu fiz ele no Instagram, uma live, né? Dá pra gente fazer direto. E também dá pra gente pegar e jogar direto no story do Instagram. Mas eu me perdi aqui na hora e simplesmente ficou só na live. Então, quem assistiu, quem viu e acabou, entendeu? Então, me perdi ali e não consegui mandar. Mas, então agora eu tô gravando um vídeo no meu celular normal, uma gravação na câmera do meu celular. E aí, então, eu vou mandar para o WhatsApp dos meus grupos, dos meus amigos, dos meus familiares. E vou mandar também para o meu canal no YouTube, tá? Pastor Joel Torres Palavras, e vou mandar para o meu Facebook, tá bom? Amados, quero trazer um esclarecimento bem rápido aqui para você com relação ao coronavírus e nós cristãos. Nós que servimos a Deus, nós que somos pautados pela Bíblia Sagrada, né? E eu quero tomar como base um texto bíblico da Palavra de Deus, que encontra-se em 2 Crônicas, capítulo de número 7, do versículo 13 ao 14. Marque bem este texto, porque eu creio que você vai usar. Ali na frente eu vou explicar por que você vai usar nestes dias estes versículos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Neste texto, Deus está conversando com Israel. Deus está trazendo uma palavra sobre o povo de Israel. E ele diz então: se eu cerrar os céus e não houver mais chuva, ele está dizendo então, se chegar um determinado tempo, onde eu vou resolver que eu vou cerrar os céus e não vai haver mais chuvas. Ou se então eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, que consumam a lavoura, se eu mandar uma peste de gafanhoto, uma nuvem de gafanhoto, que vai comer toda a lavoura. Ou, se eu enviar, na continuidade do versículo, né, se eu cerrar os céus para que não chovam mais, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar uma peste sobre o meu povo. Observe você que Deus não está dizendo sobre qualquer pessoa. Ele está sendo categórico. Ele está dizendo: se eu enviar uma peste sobre o meu povo. Aí no versículo 14, ele dá sua continuidade. Deus dizendo então: e se o meu povo, então, ele está trazendo uma mensagem para o povo de Israel. E ele então está dizendo: então se esse meu povo que está ouvindo, que eu posso, porventura, em determinado tempo fazer isso, fazer os céus cessarem as chuvas e mandar uma nuvem de gafanhoto para consumir a lavoura, e se eu enviar uma peste sobre o meu povo, aí ele diz: mas se o meu povo, que se chama pelo meu povo, aqui entra uma condição de Deus, se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, vamos esclarecer algo aqui, né? Nós somos leitores da palavra de Deus e somos esclarecidos. Esse texto foi direcionado ao povo de Israel. E quem era o povo de Israel? O povo de Israel foi um povo, uma nação que Deus escolheu aleatoriamente dentro do seu coração, dentro do seu desejo, dentro do seu propósito, para que Israel fosse o representante dele na face da terra. Que todas as demais nações olhassem e vissem: esse é o modelo de povo que Deus quer. Este é o estilo de vida, é o jeito que Deus quer que a humanidade seja na face da terra. Olhem para Israel, copiem Israel. Mas nós sabemos que Israel sempre foi contra a vontade de Deus. Israel sempre andou na contramão. Israel sempre errou. Israel sempre foi pecador.
Mas mesmo assim, o amor de Deus muito grande derramado sobre Israel, e a Bíblia nos diz que Israel é como a menina dos olhos de Deus. Uma das coisas que nós cuidamos muito é que nada toque a menina dos nossos olhos. Israel é assim para Deus. Porém, nós estamos numa era cristã. Nós estamos no ano de 2020 da nossa era cristã. E depois que Jesus veio à face da terra, morreu na cruz do Calvário, ele religou o homem a Deus. Ele uniu novamente. O homem estava separado. A Bíblia diz que porque todos pecaram, lá em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus vem e religa o homem. E a partir deste momento, todo homem, toda mulher, toda raça humana, todo ser humano que aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida, ele passa a ser então o novo Israel. A Bíblia fala que nós fomos enxertados em Cristo Jesus. E hoje, a partir de hoje, nós somos o novo Israel. Hoje, eu e você, nós representamos Jesus na face da terra. O modelo de vida, de pessoa, de conduta, de atitude que Deus quer para um ser humano na face da terra. Eu e você somos este novo Israel de Deus. Pois bem, então, este texto que eu acabei de ler, ele é para mim e para você, que servimos a Deus. Nós somos o novo Israel de Deus. E essa palavra é direcionada a Israel. Então, se no Novo Testamento eu e você somos o novo Israel, essa palavra é para mim e para você. Preste atenção, então. Se é Deus falando para o povo de Israel, para mim e para você, se em um tempo, eu cerrar os céus para que não tenha mais chuva, e se eu ordenar, em um determinado tempo, quem sabe, que eu vou enviar uma grande quantidade de gafanhoto e eles vão consumir as lavouras, ou se eu então enviar uma peste sobre o meu povo. Aí na continuidade, o versículo 14, eu li o 13, o 14 ele diz, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, aí ele está colocando uma condição. Aqui, meu amado Deus, ele está colocando uma senha com 4 dígitos para o cristão, para aquele que aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. O dia que ele vier enviar estas coisas, cerrar o céu para que não chova mais, enviar uma peste de gafanhoto para que coma a lavoura, ou enviar uma peste, outro tipo de peste, uma doença, alguma coisa, sobre o povo, ele coloca uma senha com 4 dígitos para nós entendermos. Se vocês fizerem uma coisa, quando acontecer isso, vocês precisam entender essa senha. Vocês precisam fazer. Então, o versículo 14 ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro número da senha, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a minha face. E quarto, se converter dos seus maus caminhos. Amados, nós estamos vivendo um tempo que precisamos nos humilhar. Não é o seu bairro que está parado, não é a sua cidade, não é o seu estado, não é o seu país. O mundo está parado. E Deus está nos dando esse tempo para voltarmos para dentro de nós, para chamarmos a nossa família, a nossa casa. Nos reunimos e a primeira senha, o primeiro dígito da senha está aqui, se humilhar. Se humilhar é reconhecer. Você precisa reconhecer que nós estamos nos afastando de Deus. Nós estamos nos afastando do propósito dele, da vontade dele para mim e para a tua vida. Da vontade dele para um verdadeiro cristão, para um cristão, um pequeno Cristo, um exemplo de Cristo, um modelo de Cristo. Então, a primeira coisa, o primeiro dígito da senha é humilhação. Se humilhe. Segundo dígito da senha, ore. Ele está dizendo, você se humilha e depois você ore. Entre no seu quarto, chame a sua família, traga para a sala, traga ao redor da mesa e faça uma oração. Faça uma, faça duas, você tem muito tempo, nós estamos sem trabalhar,
Faça isso, comece a orar, comece a buscar a Deus, comece a clamar. O terceiro dígito da senha é buscar a minha face. Orar é uma coisa, orar você vai conversar com Deus. E buscar você vai procurar Deus. Não é uma oraçãozinha rápida. Não é um crer em Deus Pai. Não, é buscar. É dobrar o joelho. É ficar no sofá ali, sentadinho, quem sabe, deitado, na cama ou de joelho, o jeito que você acha de conversar com Deus. E você vai buscar Deus. Você vai clamar por Deus. Ele está dizendo, buscar a minha face. Então você vai entrar num processo de intercessão por você, pela sua família, pela sua cidade, pelos governantes, pela nação e pelo mundo todo. E o quarto dígito da senha, ele diz, e se converter dos seus maus caminhos. Virar as costas. Simplesmente virar as costas. Não voltar mais à prática do pecado e do erro. Então, primeiro, ele expõe o problema. Aquilo que em um determinado tempo Deus poderá enviar. Vai cessar a chuva, vai mandar uma peste de gafanhoto ou vai mandar uma peste sobre o povo. Aí ele disse, se isso acontecer, eu vou dar para o meu povo uma senha. Vocês se humilhem, vocês orem, vocês me busquem e vocês se convertam dos seus maus caminhos. Se vocês fizerem isso, eu já tenho a resposta para vocês. Tá? Então, a continuação do versículo 14 de 2 Crônicas 7, 13 e 14, ele está dizendo, então eu quem? Deus. Não o médico, não o cientista, não as autoridades, não. Eu, Deus. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele coloca o problema, nos coloca uma senha para nós entrarmos na presença dele, encontrarmos o caminho e ele então está trazendo a solução. Certo? Então ele diz que se você praticar esta senha com estes 4 dígitos de se humilhar, de orar, de buscar e de se converter dos seus maus pecados, dos seus erros, dos seus maus caminhos, então ele lá dos céus, ele vai ouvir e não vai só ouvir. Primeira coisa, ele vai ouvir, quer dizer, ele vai prestar atenção naquilo que você está fazendo. Segunda coisa, ele vai perdoar os seus pecados. E em terceira coisa, ele vai sarar a sua terra. Ele ouve, perdoa os pecados e sara a nossa terra. Amados, eu entendo aqui claramente que a resposta para o coronavírus, a cura para o coronavírus, já está na nossa mão. Marque esse texto. Marque. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Comece a mandar para os seus amigos nas redes sociais, comece a conversar com os seus familiares e diga, Deus me mostrou a senha para a cura do coronavírus. Deus já me deu a cura do coronavírus. Qual é a cura do coronavírus? Está aqui. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Deus está dando todas as informações. Ele diz que haverá um tempo que ele vai mandar essa peste, mas ele diz que se eu me humilhar, se eu orar, se eu buscar a face dele e se eu me converter dos meus pecados, então ele vai me ouvir, vai perdoar os meus pecados, então o erro que eu fiz, e vai sarar a minha terra. Você entendeu que facilidade? Está aí. A cura do coronavírus está aí. Eu, hoje, e você, não estamos nos congregando em um templo, porque o nosso governador ordenou que fossem fechados templos em Santa Catarina.
Mas aí na sua casa você é a igreja. Você é o templo, particularmente você é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em Deus, que habita em vós proveniente de Deus? Você é o templo. Convoque a sua família. Não tire este tempo para ficar direto no Netflix. Não tire este tempo para ficar direto nas redes sociais. Não, tire esse tempo para orar, para ler a palavra de Deus, para chamar a família, fazer um culto familiar e buscar a presença de Deus. E aí, aqui está a senha. Ele está levantando o problema, ele está dizendo que ele vai mandar a peste. Ele está dizendo o segredo, que é você se humilhar, orar, buscar a face dele, pedir perdão, se arrepender dos seus pecados, e então ele vai ouvir, vai perdoar o meu e o teu pecado e vai sarar a nossa terra. Amados, Salmo de número 34 e 19 diz assim, o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todos. Então, há uma palavra aqui, dizendo que há dias de aflição para o justo. E hoje nós estamos vivendo nessa aflição. Então o justo tem que passar também. Não pense que isso é só para o ímpio. Não, é para mim e para você. Está aqui Salmo 39 e 19. O justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Entendeu? E eu encerro então dizendo neste vídeo para você. 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5 e 7. Lançando sobre ele, Pedro está dizendo, colocando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Mesmo sem trabalhar, mas nós estamos ansiosos. Nós queremos voltar às nossas atividades, queremos andar livremente na rua, queremos trabalhar, queremos fazer as nossas coisas. Há uma ansiedade, há uma expectativa. Então Pedro está dizendo, ei, lance sobre ele, coloque sobre ele as tuas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de você. Tá bom, meu amado? Fique com esta palavra. Tempo de coronavírus, mas tempo de aproximação com Deus. E tempo de buscarmos a resposta. Está tudo aí. A palavra de Deus tem a resposta para mim e para você. Deus abençoe, graça e paz, em nome de Jesus. Amém.